Família, templo de Deus. Recordamos hoje a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Deus, que escolheu se encarnar numa família, mostra-nos que também através dela, Ele se manifesta ao mundo. Aprendemos que a realização da salvação de Deus para a humanidade passa necessariamente pela experiência familiar. Quando honramos e respeitamos nossa família, manifestando nosso afeto e nossa dedicação, estamos, na verdade, amando e respeitando o próprio Deus. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3. Os valores da gratidão, do respeito e do perdão, que devem ser aprendidos e vividos no seio familiar, são também fundamentais em nossa vida de fé. É por isso que o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. É por isso também que todos os cristãos precisam buscar defender e promover a vida familiar, quer seja vivendo os valores do Evangelho em suas próprias famílias, quer seja contribuindo para a formação da consciência em relação a esse tema na sociedade. Desafios da família. Em todos os tempos, a família sempre enfrentou grandes desafios. A Bíblia está repleta de famílias que passaram por crises e dificuldades. Nos dias atuais, são sobretudo as drogas e a violência as grandes ameaças. O Papa Francisco, na exortação apostólica, recomendou-nos que a família deve ser reflexo do amor divino, que conforta com a palavra, o olhar, a ajuda, a carícia, o abraço. Certo é que não existem e nem existirão famílias perfeitas. A única família perfeita que conhecemos é a própria Santíssima Trindade. Mas é bonito e edificante sabermos que muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas vivem no amor, realizam sua vocação e continuam suas lutas, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Aliás, essa é também uma missão da família: apoiar-se e colaborar para o crescimento humano e espiritual uns dos outros. No Evangelho, vemos elementos próprios da vida familiar. Notamos claramente como José e Maria lidam com a situação de crise, na ocasião da perda de Jesus em Jerusalém, em Lucas, capítulo 2, versículo 48. Manifestam serenamente sua preocupação e se abrem para o diálogo. Essa atitude deve servir de inspiração para nós, esposos, pais e filhos de hoje. Ser família é uma experiência espiritual profunda que faz contemplar cada ente querido com os olhos de Deus e reconhecer Cristo nele. Papa Francisco. Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente ver. Falam de um cometa e ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mina pra festejar o novo rei.
sofrer, que vai morrer e que nos libertará. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. E o nosso santo do dia, deste dia 30 de dezembro, é a Sagrada Família. A Sagrada Família ajuda cada um a caminhar no Espírito de Nazaré. Se o Natal tiver sido ao domingo, não tendo sido assim, a Sagrada Família celebrar-se-á no domingo dentro da oitava do Natal. O exemplo de Nazaré. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus. É a escola em que se inicia o conhecimento do Evangelho. Aqui se aprende a observar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus, tão simples, tão humilde e tão bela. Talvez se aprenda também, quase sem dar por isso, a imitá-la. Aqui se aprende o método e o caminho que nos permitirá compreender facilmente quem é Cristo. Aqui se descobre a importância do ambiente que rodeou a sua vida durante a sua permanência no meio de nós. Os lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas, tudo que serviu a Jesus para se revelar ao mundo. Aqui tudo fala, tudo tem sentido. Aqui nesta escola se compreende a necessidade de ter uma disciplina espiritual se queremos seguir os ensinamentos do Evangelho e ser discípulos de Cristo. Quanto desejaríamos voltar a ser crianças e acudir a esta humilde e sublime escola de Nazaré. Quanto desejaríamos começar de novo, junto de Maria, a adquirir a verdadeira ciência da vida e a superior sabedoria das verdades divinas. Mas se estamos aqui apenas de passagem e temos de renunciar ao desejo de continuar nesta casa o estudo, nunca terminado, do conhecimento do Evangelho. No entanto, não partiremos deste lugar sem termos recolhido, quase furtivamente, algumas breves lições de Nazaré. Em primeiro lugar, uma lição de silêncio. Oh, se renascesse em nós o amor do silêncio, esse admirável e indispensável hábito do Espírito, tão necessário para nós que nos vemos assaltados por tanto ruído, tanto estrépito e tantos clamores na agitada e tumultuosa vida do nosso tempo. Silêncio de Nazaré ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. Ensina-nos a necessidade e o valor de uma conveniente formação, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração que só Deus vê. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no plano social. Uma lição de trabalho. Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. Aqui desejaríamos compreender e celebrar a lei, severa, mas redentora, do trabalho humano. Estabelecer a consciência da sua dignidade, de modo que todos a sentissem. Recordar aqui, sob este teto, que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que a sua liberdade e dignidade se fundamentam não só em motivos econômicos, mas também naquelas realidades que o orientam para um fim mais nobre. Daqui, finalmente, queremos saudar os trabalhadores de todo o mundo e mostrar-lhes o seu grande modelo,
o seu irmão divino, o profeta de todas as causas justas que lhes dizem respeito, Cristo nosso Senhor. João Paulo II, na carta dirigida à família, por ocasião do Ano Internacional da Família, 1994, escreve: a Sagrada Família é a primeira de tantas outras famílias santas. O concílio recordou que a santidade é a vocação universal dos batizados. Como no passado, também na nossa época, não faltam testemunhas do Evangelho da Família, mesmo que não sejam conhecidas nem proclamadas santas pela Igreja. A Sagrada Família, imagem e modelo de toda a família humana, ajude cada um a caminhar no espírito de Nazaré. Ajude cada núcleo familiar a aprofundar a própria missão civil e eclesial, mediante a escuta da palavra de Deus, a oração e a partilha fraterna da vida. Maria, Mãe do amor formoso, e José, guarda e redentor, nos acompanhe a todos com a sua incessante proteção. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso voltado a seu lar, Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Mando um alô bem especial aos nossos ouvintes que nos acompanham pela página do Facebook, a Sandra Souza, Elisiane Alexandre, Lindimere Freitas, Marcondes de Bezerril, Camila Silva, Marciana Tavares,